Então, boa noite a todos. Hoje a gente vai falar do nosso caso clínico 5. E aí, chegaram a pesquisar alguma coisa? É difícil interagir assim, né? De longe. Hum, interessante. Ai, meu Deus, o que que eu fiz? Gente, tô louca, peraí. Queria ver se dava para ver o chat. Mas o chat aparece aqui, né? Tá, beleza. Então, vamos lá. Nesse caso clínico aqui, 5, a gente tinha um paciente com 44 anos que fez um exame de colonoscopia, né? Porque ele fazia sempre, né? Ó, periódico significa que ele fazia constantemente, porque na família dele aí alguém, ou mais de alguém, né? Já tinha apresentado aí um adenocarcinoma no intestino, então ele ficava fazendo o acompanhamento para ver se ia desenvolver nele ou não. Depois que ele fez o exame, ele apresentou um mal-estar generalizado e febre, com piora rápida e progressiva. Então, por conta disso, o médico solicitou lá a coleta de sangue e para fazer tanto o hemograma quanto a hemocultura, né? Porque ele suspeitou aí que durante o exame pode ter havido uma perfuração intestinal. E aí aqui vieram os resultados do antibiograma. Então aqui são vários antibióticos e aqui com os resultados, se a bactéria é resistente ou se a bactéria é sensível. E aí teve o hemograma dele aqui, com vários parâmetros e os resultados, e a gente vai ter que ver cada um deles, né? Então, assim, a resposta para a minha pergunta é bem simples, né? Quais medicamentos serão recomendados? Tá aqui, né? Os sensíveis. Basicamente, essa é a minha resposta. Mas vamos estudar aí todos os exames que ele me apresentou. Primeiramente, ele apresentou aí, ó, eritrócitos e hemoglobinas abaixo do valor de referência, ó, 3,4, aqui o mínimo é 4,5. 9,3, o mínimo é 13,5. Então, esses resultados significam o quê? Vamos dar uma lembradinha aí. Eritrócitos são os glóbulos vermelhos, são as nossas hemácias, essas pastilhinhas vermelhas aqui que ficam na nossa corrente sanguínea, certo? E aí, a gente tem dentro desses glóbulos vermelhos a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína, tem essa carinha, que é essa estrutura aqui, né? Uma proteína quaternária, que existem vários tipos de proteína, mas é uma proteína quaternária. E essa proteína é quem carrega o ferro. O ferro, ele se liga quimicamente com o oxigênio. E por conta disso, a hemoglobina, que está aqui dentro do nosso eritrócito, ou seja, dos nossos glóbulos vermelhos, das nossas hemácias, então tem vários nomes, né? Eritrócito, hemácia, glóbulo vermelho. A hemoglobina está aqui dentro e ela passeia pela corrente sanguínea e ela que carrega a hemoglobina que transporta o nosso oxigênio pelo corpo para as células, né?
E por que que o eritrócito deu baixo no exame desse nosso paciente, né? O eritrócito baixo está relacionado com algum distúrbio aí que causou a redução da quantidade de hemácias desse sangue, né? Normalmente, valores baixos de hemoglobina caracterizam aí a anemia. Então, a paciente, ele está com falta dessas hemácias. E por quê, né? O que pode levar aí? Que distúrbio é esse que pode causar a redução dessas hemácias? Então, alguns distúrbios que podem levar à redução da produção dessas hemácias. Então, tem muitas anemias aí provocadas por causa da redução da produção dessas hemácias. Também pode ter algum distúrbio aí relacionado ao aumento da velocidade da destruição. As nossas hemácias aí, elas têm um período de vida, né? Então, as nossas células nascem, crescem, vivem e morrem muito mais rápido do que nós, seres humanos, né? As células vão se renovando. E por conta disso, elas são destruídas. Isso daí é natural, né? A apoptose, elas morrem. Pode ser natural, ou pode ter algum micro-organismo influenciando, ou algum distúrbio patológico que aumente a velocidade da sua destruição. E também pode ter a redução da quantidade de hemácias no sangue por conta da perda de sangue. Aqui a gente já mata a charada. Por quê? Se houve lá uma perfuração no intestino, ó, perfurou o intestino do paciente, na hora que perfura, extravasa sangue. Então, ele teve aí essa perda de sangue. E isso provavelmente deve ter sido a causa da baixa lá do parâmetro eritrócito para esse paciente. Eritrócitos e hemoglobina. Aqui, ó, falando da hemoglobina aqui, que transporta o oxigênio, né, no nosso organismo. E quando essa hemoglobina está baixa, o que acontece com o transporte de oxigênio para as células? Fica prejudicado. Então, esse transporte aí, ele fica prejudicado. As células sem oxigênio, elas vão começar a deixar o nosso corpo mais fraco. Por que mais fraco? O oxigênio, junto com a glicose, lá nas nossas células, fazem a reação da formação de energia, né? De ATP para as células. Então, eu gosto dessa equaçãozinha, né? Então, a glicose mais o oxigênio vai gerar lá o CO2 mais energia, água, né? E energia em forma de ATP. Forma água também. Então, as células começam a ficar o quê? Com falta de oxigênio e falta de energia. E aí, por ser a hemoglobina estar lá nos glóbulos vermelhos, a pessoa está com menos glóbulos vermelhos, ela fica pálida, né? O sangue, ele já não está tão, com fluxo tão intenso, né? Começa aí descorar as mucosas, né? Como se a gente tivesse com frio. Sabe quando você fica com frio, que o lábio fica roxo, né? Você, nossa, tá roxo. Por quê? Porque quando a gente está com frio, o nosso organismo faz uma vasoconstrição intensa para aquecer os órgãos vitais, né? O sangue ficar predominando nos órgãos vitais. Então, a mesma coisa acontece aqui. Se eu estou com baixa oxigenação, eu vou oxigenar órgãos vitais. As minhas mucosas aí vão ficar com vasoconstrição, consequentemente vai receber menos
oxigênio, né? E aí você fica fraco porque não tem energia, fica cansado, pode ter falta de ar, né? Por conta aí da falta de oxigênio, que vai chegar lá nos pulmões, não vai ter tanto, né? Hematócrito. Esse hematócrito também está abaixo do nosso valor aqui, 30,2. O ideal seria 41 a 53. Vamos entender o hematócrito. Na verdade, o hematócrito, ele não é uma célula, né? Na verdade, ele é somente aí um parâmetro laboratorial. Então, ele é como se fosse um cálculo, né? Em percentual, ó, a gente pode até ver aqui, ó. Aqui, normalmente, faz o quê? A contagem. Quantos glóbulos vermelhos tem? 3,4 milhões. Quanto de hemoglobina? 9,3 gramas. Aqui, ó, a gente pode ver que está em porcentagem. Essa porcentagem, ela é resultado aí de um cálculo. Então, ela é só um parâmetro, é como se fosse uma formulinha aí para fazer um cálculo. E esse percentual se refere ao quê? As células vermelhas, o quanto de células vermelhas, né, ou eritrócitos ou hemácias, né, os glóbulos vermelhos, estão ocupando em volume no nosso sangue total. Então, eles pegam lá, colhem o sangue, tem o sangue aqui. Aí, eles fazem um cálculo percentual de quanto desse sangue aqui é glóbulo vermelho, é eritrócito, é hemácia, né? Então, assim, é importante? É importante calcular os hematócritos, não os hematócritos, o valor de hematócrito, porque ele indica aí várias situações patológicas, né? Porque ele está relacionado totalmente aí com as células vermelhas, os glóbulos vermelhos hemácias, e as hemoglobinas, né? Tem tudo a relação aí. Mas, na verdade, o hematócrito não é uma célula do nosso organismo, ela só é um parâmetro laboratorial. Então, aqui eu pulei o VCM, HCM, CHCM, porque estava dentro do padrão. Ah, professora, o que é isso? Se tiver dúvida, pesquisa. Isso é o nosso papel. A gente não sabe, a gente pesquisa. Já estou dando as dicas dos outros. Vamos partir para o que está alterado aqui, hein? Ó, plaquetas, 470 mil. Ele está acima, então agora já não está mais abaixo. As plaquetas estão acima. Opa, acima não, acima. Então, ai, meu Deus, calma aí, deixa eu ver uma coisa. Ah, droga. Tá acima, né? Tudo bem, eu pesquisei abaixo, mas tudo bem. As plaquetas, tudo bem. Elas não são, na verdade, células. Olha a carinha delas, parece até um bichinho, né? As plaquetas, a gente também a gente pode comparar com uma célula, mas ela não é uma célula, tá? Ela é um fragmento citoplasmático, ou seja, ela não é considerada célula. Isso significa o quê? Que ela não tem núcleo, que ela não tem as estruturas como mitocôndrias, entre outras organelas de uma célula normal, tá? E as plaquetas, elas são super responsáveis aí principalmente pela coagulação. Então, quando a gente lê o nome quando a gente lê o nome aqui, plaquetas, a gente já logo relaciona com coagulação, tá? Então, o que acontece? Quando há uma lesão em algum vaso sanguíneo, o que acontece? Extravasamento do sangue, certo?
As plaquetas, elas se aglutinam, formando um tampão. Esse tampão é o nosso coágulo. O coágulo, pessoal, é igualzinho como se fosse uma casquinha. Por exemplo, eu me machuquei, me arranhei. Depois de um tempo, vai formar uma casquinha. Essa casquinha que está aqui fora é formada pelas plaquetas e são esse coágulo, né? O sangue coagulado. Essas casquinhas, elas acontecem dentro do nosso organismo também, né? Quando, por exemplo, a gente bate, sei lá, bate na maçaneta, por exemplo, bateu. Eu tenho o costume de bater aqui, gente, é impressionante. Sei o que acontece, você pressa, vai lá e bate na maçaneta. Acho que também é porque eu sou baixinha, né? Não sei. Aí fica roxo, né? O que que significa o roxo? Significa que lesionou um vaso lá de dentro. Quando a gente se arranha, lesiona, né, um vaso para fora, extravasa para o ambiente. Mas quando eu bato forte, que eu posso arrebentar aí uma veinha, um vasinho, e aí vai extravasar sangue, só que interno. Então, aquele roxo que eu enxergo é aquele sangue que extravasou ali dentro. Nossa, então eu vou ficar extravasando para sempre, vou morrer de hemorragia interna. Não, porque nós temos as plaquetas. As plaquetas vão lá, do mesmo jeito que se a gente se arranha e começa a jorrar sangue, com o tempo para de jorrar sangue, né? Porque as plaquetas vão lá e se aglutinam, formando esse tampão, formando esse coágulo. Aqui fora a gente chama de casquinha, lá dentro a gente chama de coágulo, certo? E também as plaquetas, elas não são células, mas elas conseguem liberar substâncias que garantem aí como se fossem substâncias que sinalizam as outras plaquetas. Porque as plaquetas estão passeando aqui, ó, pela corrente sanguínea, aí de repente eu machuquei aqui no braço. E as plaquetas que já foram lá para o meu pé, não estão sabendo de nada, mas as plaquetas se conversam. Elas começam a liberar umas substâncias que vão passeando pela corrente sanguínea e avisa: ó, plaqueta que você está aí no pé, tem uma lesão importante ali naquele braço. Volta lá para você aglutinar também. Vamos fazer montinho para não deixar extravasar muito sangue. Tudo bem? E aí, o que que acontece? Essas plaquetas, elas também participam da cascata de coagulação. Olha, eu não sei se vocês já tiveram fisiologia, não sei se já fizeram a cascata de coagulação. Não vou aqui ficar falando sobre isso, que vocês vão ver, entender se já viram, não sei. Mas a cascata de coagulação são vários fatores, né? Principalmente nessa cascata de coagulação, agem muitos dos medicamentos anticoagulantes, né? Porque a cascata de coagulação é uma cascata de eventos, né? Ocorrem vários eventos que vão liberando substâncias, que a gente chama de fatores. Fatores 3, fatores 4, fatores. Vai jogando aí fatores, vai aparecendo fatores. Esses fatores vão o quê? Promover coágulos. Quando a pessoa tem as veinhas muito fininhas, né, bem apertadinhas, e o sangue tem dificuldade de passar, e aí a gente dá um anticoagulante para ele não sofrer um infarto, um AVC, ou qualquer uma trombose que vai entupir, então a gente dá uma substância lá que é o anticoagulante. O AS infantil, varfarina, heparina, entre vários outros medicamentos que agem principalmente aí na cascata de coagulação, não inibindo aí os fatores, né? Guilherme, então, eu também não lembro. Cascata de coagulação, preciso lembrar os fatores. Eu sei que tem vários, mas não sei se te afirmar que são 12. Prometo que quinta-feira que vem, vou até anotar aqui, ó, fatores de coagulação. Eu vou procurar e aí eu te falo todos eles.
Eu não lembro mesmo se são 12. Eu lembro, assim, vai, do 2, do 4, que é onde medicamento age, mas todos não lembro. Desculpa. Bom, com essa pergunta, então, eu já sei que vocês já viram. 5, 7, 8. Então. Não lembro. Vou ser sincera, né? Melhor do que eu falar, é 12, é 12. Não lembro, mas eu dou uma palhinha aí de cascata de coagulação, também não lembro. Mas se você está falando isso é porque vocês já viram, né? Então, vocês sabem de todos aqueles fatores que aparecem, né? Então, as plaquetas, elas participam aí dessa cascata de eventos para coagulação, né? E as plaquetas, elas também participam do oposto, vocês sabiam disso? Porque elas coagulam. E tá coagulado lá, do mesmo jeito que tem a nossa casquinha, o que que acontece com a nossa casquinha? Com o tempo a gente tira, né? Com o tempo sai no chuveiro, né? Porque molha, tá em um ambiente externo. E como é que acontece com a casquinha que tá lá dentro? Ela tem que se dissolver, não pode ficar um coágulo, porque se esse coágulo se desprende, aí ele vai passear na corrente sanguínea, vai chegar numa arteríola, né, numa vênula, aquelas bem pequenininhas, e vai entupir. Então, eu não posso ter esse coágulo. Então, as plaquetas, elas também fazem o oposto. Elas podem agir aí na remoção desse coágulo, né? Na verdade, elas mesmas não fazem isso, mas elas produzem substâncias que são enzimas. Enzimas vão lá e destrói esse coágulo, remove esse coágulo. Aqui fora, o ambiente externo, a gente vai eliminando, né? Então, às vezes sai uma casquinha mais dura, não é verdade? Fica aquele sangue coagulado, fica mais duro. Se você cortou bastante, assim, fica uma casquinha mais dura. E essa casquinha mais dura não pode estar no nosso organismo, porque senão entope mesmo, né? E aí pode entupir aí uma veia, uma artéria importante, tá? Um vazio importante e a gente pode sofrer alguma consequência com isso. Então, as plaquetas liberam as enzimas para remover esse coágulo também, tá? E aqui, pessoal, o que que eu fiz? Pesquisei ao contrário, diminuição da quantidade de plaquetas. Então, o que que pode diminuir as plaquetas? Infecções, uso de remédios, imunidade, câncer. Mas, o que que acontece? No nosso caso aqui, tá ao contrário, né? Tá um aumento de plaquetas. O que que pode ter causado esse aumento de plaquetas? Eu não coloquei aqui, mas vamos falar, né? Porque eu me enganei. O aumento de plaquetas, muito provavelmente, é por conta da lesão, né? Ele teve aí uma perfuração, certo? Lembra que eu falei para vocês que a plaqueta que está aqui no braço, eu machuquei aqui, está começando a jorrar internamente. O que que acontece? Avisa lá para a plaqueta que está no meu pé, fala, volta aqui, que a gente precisa de você. Foi exatamente isso que aconteceu. Só que o que acontece? O cara teve uma lesão importante, perfurou o intestino. Então, ele precisa, a gente não sabe, né, o tamanho dessa perfuração, sei lá, do caninho, não sei se é desse tamanho, mas um buraco desse no nosso organismo, principalmente num órgão, é uma lesão importante. Então, não adianta só a plaqueta chamar outras do corpo. O que que ela vai fazer? Vai começar, o que que o organismo vai falar? Opa, tem alguma coisa errada aqui. Então, preciso produzir mais plaquetas para promover uma melhor coagulação, tá? Então, por isso que teve aí esse aumento de plaquetas, tá? Então, normal aí de 140 a 400 mil, ele está 470 mil porque ele produziu mais para poder coagular aquela lesão, aquela perfuração do intestino,
Tudo bem? E aí tem o leucócitos. Os leucócitos também estão aumentados. O normal é de 3.600 a 11.000, ele está com 20.200. Então, lembrando aí que os leucócitos são os glóbulos brancos. Então, a gente falou lá das hemácias, né, que são os glóbulos vermelhos, e os leucócitos são os glóbulos brancos. Existem vários tipos de leucócitos, e todos esses tipos de leucócitos fazem parte do quê? São células de defesa do nosso organismo. Então, tem os leucócitos no total, mas cada um é um tipo. Então, vamos entender aí quais são esses tipos. Então, a gente tem aqui, ó, linfócitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos, monócitos, tudo isso, ócitos, filos, ócitos, são tudo tipos de leucócitos. Todos eles fazem parte da defesa, da proteção do organismo, mas de métodos diferentes, tá? Então, aqui é só uma informação que os linfócitos, eles são mais ou menos 20%, 25% aí de todas as células brancas, os glóbulos brancos, né? Pode variar. Os monócitos, por exemplo, eles podem variar entre 2 a 8% dentro dos glóbulos brancos, tá? E aqui eu coloquei para vocês, para mostrar. Então, eles têm... O linfócitos eu também não coloquei eosinófilos, basófilos, porque eles estavam dentro do padrão. Ó, linfócitos de 1.000 a 4.500 estava 1.800, ok. Eosinófilos, 0, ok. Basófilos, 0,05, ok. Então, eu só selecionei aqui os leucócitos, neutrófilos e monócitos, que estavam alterados. Eles estão o quê? Aumentados. Olha aqui, ó. De 1.500 a 7.000 tá o dobro, ó. Mais que o dobro, né? 15.000. E aqui, ó, de 100 a 1.000, tá 1.700 de monócitos. Então, vamos tentar entender aí o porquê. Então, assim, normalmente, o aumento geral dos leucócitos, então, de todos os 5 tipos, né? Provavelmente vem aí de uma infecção bacteriana, uma inflamação, uma leucemia, um traumatismo, exercícios intensos ou até mesmo o estresse. Então, assim, são células de defesa. Se você está fazendo um exercício intenso, o corpo está sentindo toda aquela tensão, né? Ah, meu Deus, estou louco. Então, eles tentam se defender, pode mexer aí com os leucócitos. Mas aqui no caso, a gente já sabe que ele sofreu uma perfuração com consequente infecção. Então, esse aumento dos leucócitos provavelmente é por causa desses micro-organismos que estão se desenvolvendo aí dentro dele, né? Então, o que que acontece com os neutrófilos e monócitos? Eles vão ser células, principalmente para o monócito, vai promover aí fagocitose. Então, o que que ele vai fazer? Ele é uma célula que atrai o micro-organismo. Deixa eu desenhar um micro-organismo bem feinho aqui. Sei lá. Ele atrai o micro-organismo, aí o micro-organismo fica ali coladinho nele, aí a célula, né, que é o monócito, o que que ela faz? Ah, deixa eu apagar aqui, calma aí que eu vou desenhar bonitinho. Ela começa a envolver, né? Bichinho, vem aqui comigo, ó, o bichinho aqui. Aí o que que a célula faz? Engole o bichinho que fica lá dentro,
a célula mata esse bichinho. Então, os monócitos aí, principalmente, fazem fagocitose, neutrófilos têm um mecanismo para se defender, mas eles estando aumentados, também provavelmente infecção, né? Agora vamos entender o antibiograma. Então, só para a gente. É óbvio que esse antibiograma está aqui. Cadê? Ah, eu achei que estava aqui o desenho. Esse antibiograma está muito claro, né? Temos antibióticos resistentes, antibióticos sensíveis. Mas vamos ter uma visão um pouquinho maior. Vamos lá. Então, a gente tem bactérias multiresistentes. O que acontece com essas bactérias multiresistentes? Elas são difíceis de morrer, né? O medicamento não vai conseguir matar ela tão simples. E muitas vezes, essas bactérias multiresistentes estão agora no nosso organismo. Então, agora, tá aqui, tá comigo, tá aqui dentro de mim. Só que ela está sobrevivendo das minhas custas, mas o meu organismo consegue controlar tudo isso, fica em equilíbrio e não causa nenhuma doença para mim. A partir do momento, nesse caso, nosso caso clínico, o cara teve uma lesão, uma perfuração no intestino, uma coisa importante, aí esses bichinhos vão se aproveitar, né? Então, o que acontece? Essas bactérias multiresistentes, elas normalmente estão mais presentes aí nos locais de assistência à saúde. Então, o que acontece? Eu posso até ter uma bactéria no meu organismo que não seja multiresistente, porque todos nós temos os micro-organismos. Mas como é que elas ficam multiresistentes? Elas começam a desenvolver aí defesa. Então, o nosso organismo tem defesa, né? As células não, as bactérias, elas também. Então, vem um antibiótico aqui, vem um outro ali, ela já sabe como que ele vai matar ela, ele se defende, ele começa a ficar forte, né? Então, onde que tem mais o uso de antibiótico? Principalmente intravenoso, né? Que a pessoa fica na sequência ali do uso. Normalmente são nos ambientes hospitalares, né? Então, calma. Esse mecanismo de resistência dessas bactérias multiresistentes, ele ocorre principalmente por causa de uma enzima, né? Essa enzima é chamada de KPC, que tem uma bactéria que se chama Klebsiella pneumoniae carbapenemase. Essa é a enzima produzida pela bactéria Klebsiella pneumoniae carbapenemase. Essa enzima é a responsável por se defender, aquela forte, né? Que vai matar aí matar não, né? Se defender desses antibióticos, né? Então, assim, quando a pessoa tem uma infecção muito grave, o paciente recebe um antibiótico mais forte. E aí, essa bactéria desenvolve, né? Ela produz essa enzima e consegue ficar resistente ao ataque desse antibiótico, né? Então, assim, já não é mais só uma única bactéria que produz essa enzima, então outras bactérias, como as enterobactérias são aquelas bactérias que eu falei que a gente tem agora, né? Eu posso ter aqui. Por que entero? Porque está lá no meu intestino. Lembra que a gente tem vários micro-organismos pelo nosso corpo todo, né? Por exemplo, o que produz o nosso odor? Né, o CC, né, o odor. São bactérias. Então, assim, a gente está convivendo com micro-organismos,
né? Então, elas conseguem aí produzir essa enzima para tentar se defender, né? Aí, espera só um pouquinho, pessoal, vamos parar aqui. A gente vai e volta no mesmo link, porque vai cair o nosso Zoom, tá bom? Espera só um pouquinho.
Nossa, gente, quando uma coisa para dar errado o tempo todo. Eu não sei o que acontece, já é a segunda vez que aconteceu isso. Porque na hora que eu saio do Zoom, trava tudo o meu computador. Aí só se eu desligar e ligar de novo. Eu não sei o que que acontece. É o Zoom querendo que eu compre o pacote. Eu não lembro se era isso de participante. Mas tudo bem, vamos voltar lá. Já perdemos bastante tempo. Então, deixa eu compartilhar aqui. Mas, na verdade, pessoal, tá acabando, viu? Cadê? Pronto. Que eu tava falando? Ah, tá, das enterobactérias, né? Então, aqui, pessoal, eu quis só frisar isso para vocês sobre as medidas de controle. Por quê? Essas medidas de controle de infecção hospitalar são as medidas que vão evitar esse tipo de acontecimento, né? Então, assim, a infecção, ela pode vir tanto internamente quanto externamente, né? Então, assim, quais são as medidas para se evitar aí que o paciente se contamine nesse ambiente hospitalar, né? Então, assim, importante é o uso racional de antibiótico. Eu frisei esse daqui porque é um papel muito importante do farmacêutico na orientação. Eu não sei se vocês sabem, se vocês já pegaram essa época, mas antigamente vendia-se antibiótico sem receita. Então, peraí, pessoal, que eu vou entrar e voltar. Senão vai sair daquela telinha. Bom, antigamente as pessoas compravam antibiótico sem receita. Eu não sei se vocês chegaram a pegar essa época, mas era o famoso Tetrex. Se vocês já ouviram falar no Tetrex, ele era vendido em blister, tipo Dorflex. Ah, tô com dor de dente. Ah, toma um Tetrex, que faz bem, ajuda. E a pessoa comprava, tipo, 4 comprimidos e tava tudo certo. Então, assim, o uso racional de antibiótico, ele veio principalmente a partir de 2010, onde teve a legislação em que os antibióticos viraram medicamentos controlados, ou seja, uso sobre prescrição médica. Isso foi o ideal para que obtivesse êxito nesse uso racional de antibiótico. Porque a gente fala que, né, uma das nossas principais aí funções é o uso racional de medicamento. Então, a gente orienta, a gente alerta, a gente informa, a gente faz tudo que está ao nosso alcance, mas a pessoa vai lá e compra do mesmo jeito. Aí depois a gente fala, meu bem, eu te avisei, né? Mas o nosso papel é esse, orientar, informar. Só que do antibiótico estava demais, porque estava afetando pessoas que estavam internadas em ambientes hospitalares que não tinham como se defender, né? Então,
os hospitais estavam ficando com as infecções aí muito resistentes, porque a pessoa ficava tomando o remédio, o antibiótico, sem essa posologia ideal, né? Tomava só um dia, outro não, e tudo isso atrapalhava o quê? Deixando a bactéria mais resistente, né? Então, quando ela fica resistente a um medicamento, então quando a gente vê aquela tabela lá dos medicamentos em que o micro-organismo é resistente, significa você pode tomar esse antibiótico que não vai fazer nada. A bactéria tá forte e ela não vai sentir esse medicamento. Então, isso era muito preocupante porque podia chegar uma hora que tivesse alguma bactéria que nenhum medicamento desse sensível. Todos eles, imagina um resultado onde todos eles estão resistentes. Que antibiótico você usa para essa infecção? Nenhum. E aí você morre. Ou você usa todos e tenta de qualquer jeito, mas a bactéria vai continuar. Ah, professora, morre? Que exagero. Não é exagero, porque antes da descoberta da penicilina, que foi o primeiro antibiótico, que foi por engano, né? Foi por. Não é engano, como é que fala? Foi sem querer, né? Que descobriu. Antigamente as pessoas morriam de infecção na garganta, né? Então, isso, por acaso. Obrigada, era essa a palavra, né? Foi por acaso, né? Então, ela, antigamente, sem a penicilina, as pessoas morriam de qualquer infecçãozinha, né? Sei lá, às vezes um pus de um furúnculo se impregnava no corpo, já era, a pessoa morria, porque a bactéria simplesmente se alojava no corpo da pessoa, tá? Então, eu quis frisar isso porque o controle de antibióticos é algo que vocês irão fazer, tanto em ambiente hospitalar quanto ambiente de drogaria, se for para uma distribuidora, né? Tem toda a legislação para poder fazer as transações, o transporte, se for para logística e tudo mais, tá? Então, assim, que a gente está ouvindo falar hoje, que todo mundo precisa fazer, né? Lavar bem as mãos. Isso daqui, gente, é mais antigo que a nossa profissão. É bem antigo, né? Então, assim, há muitos e muitos anos, que eu nem sei, assim, o ano exatamente, mas, assim, é muito antigo isso. Um médico percebeu, né, que quando ele fazia lá os procedimentos nas pessoas, principalmente procedimentos mais invasivos, né? Não digo somente cirúrgicos, mas um ferimento ou qualquer tipo de procedimento mais invasivo, o médico percebeu que quando ele lavava as mãos, a pessoa tinha menos infecção, menos problemas sequenciais. E aí veio essa questão de higienizar corretamente as mãos. E isso, gente, por mais que seja cansativo, que a gente está ouvindo agora, é só passar essa pandemia, as pessoas voltam a não lavar as mãos. E mais impressionante, tem que ficar falando sobre isso em ambiente hospitalar. Então, assim, quando você vai para um ambiente hospitalar, né? Ó, o método mais comum de transmissão da infecção é falta de higienização das mãos durante toda a assistência à saúde. Fala, nossa, então é o médico que não lavou a mão? Não, durante toda a assistência à saúde, principalmente aí inclui o quê? Na visita, né? O cara está internado, vem visita, então tem a necessidade da frequente higienização das mãos para todos os profissionais da saúde, visitantes, acompanhantes, tudo isso, né? Então, assim, quando você vai no ambiente hospitalar, com certeza vai aparecer essa questão da segurança do paciente. Gente, são coisas que parecem óbvias,
mas tem que fazer treinamento. Nós, como farmacêuticos, assim como enfermeiros, os médicos, sei lá, o pessoal da limpeza, todos, os auxiliares, não importa quem seja, o cara que vai levar a maca, não importa, todos eles têm que contribuir aí com essa questão da higienização, né? Então, assim, só coloquei isso daqui porque eu acho bastante interessante. Então, identificar corretamente o paciente. Que coisa mais banal, né? Eu não sei se alguém aqui já ficou internado, tipo, atualmente, né? Mas você, toda vez que eles vão te dar um medicamento, bom, pelo menos devia ser assim. Ah, você é o fulano de tal, seu RG é tal, ou sua data de nascimento é tal. Eles têm que confirmar para quem eles estão administrando o medicamento, ou então, vocês já devem ter ouvido falar que a pessoa entrou para a cirurgia para amputar a perna esquerda e amputou a direita. Então, assim, parece ridículo, né? Parece piada, mas acontece. Então, segurança do paciente é identificação dele. Melhorar a comunicação entre os profissionais da saúde. Isso daí também é muito importante, porque nós, farmacêuticos, a gente tem ganhado o nosso espaço no mercado, né? Mas a gente só vai conseguir ser visto pelas pessoas como, sem ser aquele dispensador de medicamento, ou no ambiente hospitalar, aquele que entrega os medicamentos. Não, a gente é clínico, a gente atua aí melhorando a qualidade de vida do paciente com informações importantes, correto? Mas esse valor, ele só vai vir a partir do momento que a gente estudar e conversar com argumentos, entender todo o processo da doença, do medicamento e individual de cada caso, certo? Então, eu tenho que estudar. Não adianta você arranjar um emprego, falar, beleza, tô aqui, ganho bem, o horário é bom, perto de casa, tá ótimo, vou morrer aqui. Não é assim que funciona, né? Então, assim, o estudo é eterno. E a questão da comunicação entre os profissionais da saúde, é assim, os médicos ainda são muito resistentes, né, a ouvir uma informação, mas a partir do momento que você mostra o seu valor, quando você fala coisas coerentes, quando você argumenta questões importantes, o médico vai começar a te ouvir. Eu, por experiência própria, quando eu trabalhei na UTI, os médicos, tá bom, tem farmacêutico aí, tá, não sei o quê. Na primeira, na segunda, na terceira que eu falei, argumentei e falei coisas importantes, brequei a administração de medicamento, troquei medicação com argumentos relevantes, os médicos já olham diferente. Então, a gente tem que fazer o nosso papel, melhorar a comunicação e informar. Informar, sei lá, às vezes até na drogaria, né? Tem que ligar para o médico, às vezes para trocar, para entender a letra do médico. Então, assim, são vários tipos de situações, mas assim, a comunicação, e esse pôster aqui é mais assim voltado para a área, o ambiente hospitalar, né? Então, assim, melhorar a comunicação é a gente orientar os nossos, quando vocês forem farmacêuticos, vocês vão ter auxiliares, né? Porque o farmacêutico não faz tudo, né? Tem que dividir, tem que treinar os seus funcionários, tem que melhorar a comunicação entre os médicos, os enfermeiros, psicólogos, terapeutas, nutricionistas. A gente tem que ter uma boa conversa, ouvir o lado de cada um dos profissionais, né? E fazer o melhor para o paciente, tá? Então, assim, existe aquela guerrinha, assim, né? De tratar mal o farmacêutico, tratar mal o enfermeiro, aquela briguinha fisioterapeuta, né? Porque deu um problema com a distribuição de tal produto e não sei o quê, mas isso daí tem que ser melhorado. E vai fazer parte do papel de vocês
de amenizar, né? Você vai ter que ter aquele jogo de cintura, vai ter que controlar tudo isso. Melhorar a segurança na prescrição. Isso daqui melhorou muito com a prescrição eletrônica, tá? Mas a manual era ruim? Era, por causa da letra, né? Agora, a eletrônica tem um problema bem grave, que é o copia e cola. Ctrl+C, Ctrl+V, né? Então, por exemplo, como a gente está falando de antibiótico aqui, normalmente na prescrição, sei lá, vou colocar aqui um bem simples, tá? Amoxicilina. O cara tem que tomar por 7 dias. Então, ele coloca aqui, ó, D0 de 7. Aí, no dia seguinte, a prescrição tem que vir como? D1 de 7. E muitas vezes, na prescrição eletrônica, vem o D0 de novo. Aí você fala, ó, tá errado isso aqui, porque senão, se ficar no copia e cola, ele nunca vai sair do D0, ele vai tomar para sempre. E os 7 dias que era para tomar, não tomou, né? Então, assim, tem muita coisa aí para melhorar e tudo envolve comunicação, né? Então, segurança na prescrição, no uso e na administração dos medicamentos. Então, uma questão da área da farmácia que é importante. Então, assim, quando a gente distribui o medicamento, não pode distribuir errado, né? Ah, professora, que isso? Acontece. Principalmente os frasquinhos que são iguais. Ixi, antibiótico, então, quando é a mesma marca, sei lá, você compra da Neoquímica, vem os 2 frasquinhos de 2 antibióticos diferentes, mesmo formato, mesmo desenho, mesma tampinha. Então, tudo isso pode incentivar um erro, né, de distribuição. O 4, assegurar cirurgia em local de intervenção, procedimento e paciente correto. Esse é o que eu estava falando, da perna, né? Vai fazer a cirurgia numa perna e arranca a outra. Ai, gente, eu não sei nem por que eu tô rindo disso. Deve ser terrível, porque aí depois vai ter que arrancar outra e vai ficar sem as 2 pernas. É horrível, mas isso daí acontecia antigamente. Aqui, ó o quinto aqui, higienização da mão para evitar infecção. Gente, sério, muitas coisas daqui deveria estar num panfleto. Não era uma coisa que já devia estar embutido dentro da gente? Já era uma coisa que teria que ser automático? Pois é. E aí, reduzir aqui, ó, risco de quedas e úlceras. Então, o risco de quedas, o farmacêutico também tem muito a ver aí, principalmente quando o paciente toma um ansiolítico, dá muito sono, a pessoa, o fisioterapeuta tem que deambular com o paciente, então, assim, tem que ter essa comunicação. Eu não quero sair muito do assunto, mas é algo que a gente vai levar para o resto da vida, principalmente quem atuar aí na área do ambiente hospitalar, lavagem de mãos. Vocês vão ver, vai passar a pandemia, ninguém mais vai lembrar do álcool gel. É igual quando teve aquela H1N1, não foi há muito tempo, vocês devem lembrar, aquela gripe suína, né, do H1N1. Também. Nossa, todo mundo foi um caos, porque põe álcool gel, porque não sei o que, não sei o que lá. Cadê o álcool gel? Tinha um monte de lugar aí que já até tinha aquele negocinho. Nossa, gente, tô louca hoje, não sei o que acontece. Aquele negocinho que encaixa o álcool. Um negocinho. O suporte. Isso, obrigada. Por que a gente já não está na sala de aula, né? Vocês iam falar mais rápido. Então, já tinha o suporte lá para pôr o álcool gel, mas não tinha álcool gel nenhum. Então, não era costume nosso passar álcool gel quando entra nos lugares, nem nada. Mas, assim, passou a pandemia, o que vai passar? A obrigação. Passou a obrigação, ninguém mais vai fazer. E é o nosso trabalho, principalmente para a segurança nossa e dos outros, né? Manter esses costumes, tá? Na drogaria também, né? Você atende vários clientes. Olha que engraçado. Eu era doida do álcool gel
já há muito tempo. A minha mão ficava até, como é que fala? Ressecada. Porque era assim, atendia um paciente, álcool gel. Eu tinha assim, ó, no bolso do jaleco. Atendi outro paciente, álcool gel. Ainda mais aqueles lá, dia de sol. Aí você tem que pedir o RG para a pessoa tira do seio aquele RG todo melecado. É assim mesmo que acontece, gente. Pega aquela pomada aberta, um creme vaginal, coloca na tua mão. Ah, eu quero um desse. Ai, um creme vaginal na tua mão, aberto, usado. É assim, gente. A gente passa por cada coisa. Aí fala assim, ah, quero um xarope, mas é para tosse seca ou é para tosse encatar? Aí a pessoa tosse na sua cara. É essa tosse. Não quero assustar vocês. Mas é isso, é triste, mas é verdade. Não quero assustar ninguém. Mas a gente passa por alguns percalços aí na nossa vida. Atende os pacientes doidinhos, mas vai que vai. E o importante é que, no fundo, a gente está ali para ajudar eles, né? Calma aí, vamos lá. Então, aqui, quando a gente fala aí do resultado do teste de antibiótico, né? É um teste de sensibilidade, que é o antibiograma. Ele mostra se a bactéria está resistente ou não, né? Ou sensível aos antibióticos. O importante, assim, o resultado importante desse antibiograma é permitir aí saber qual é o antibiótico mais adequado para administrar aí para o paciente, certo? Aqui eu coloquei só para vocês entenderem como é que funciona esse antibiograma, né? Então, eles vão pegar amostras in vitro, né, nos potinhos aqui, e aí vão testar lá a sensibilidade desses micro-organismos. E como é que eles veem? A concentração média aí que acarreta inibição de crescimento desse micro-organismo. Como é que eles fazem isso? Uma reguinha, ó, super pequenininha, para ver o quanto que o micro-organismo se proliferou ou não. Aqui, ó, MIC. Então, aqui é para saber o quanto que ele se proliferou, ó, daqui até aqui, tá vendo? O quanto que ele caminhou, que ele cresceu e o quanto que o antibiótico inibiu o crescimento desse micro-organismo, tá? Então, assim, você pode fornecer aí a menor concentração que inibe o crescimento ou que mata o crescimento do micro-organismo e descobrir aí qual que é o melhor antibiótico, né? Então, assim, às vezes, é óbvio, quando eu tô com uma infecção na garganta, existem bactérias mais comuns. Mas por que que o médico pediu o antibiograma desse paciente? Porque ele estava num ambiente hospitalar. Qual foi a bactéria que ele pegou? Se foi na cirurgia, se foi de sei lá, um enfermeiro que não lavou a mão, que veio na casa da vizinha, que trouxe aqui para dentro, é uma bactéria que é do ambiente hospitalar? Não dá para saber. Então, por isso que ele fez o antibiograma. Mas ele não necessariamente, às vezes por uma anamnese, dependendo aí do local da bactéria, normalmente, quando a gente se corta muito fundo, ou, por exemplo, falei do furúnculo, né? Uma infecção de garganta, uma pneumonia, normalmente são as bactérias mais conhecidas, né? Então, assim, junto com a hemocultura, também é importante fazer a urocultura, né? Urocultura também é importante para ver aí como é que fala? As secreções aí que são liberadas, secreções não, né? As substâncias que são liberadas na urina, ver
a cultura do sangue, então o paciente não fez de urina, né? Ele fez só o de sangue e o antibiograma. E aí você vai conseguir afirmar com certeza, né, qual que é o medicamento ideal para esse paciente. Então não adiantava falar assim, eu acho que foi uma perfuração no intestino, então vamos fazer um antibiograma para ver qual que é o melhor antibiótico. Ele pediu de sangue para ter certeza que era uma infecção, né? Ele não podia fazer só o antibiograma. E aqui, ó, verificando o resultado aí dos testes, a gente consegue ver, então, amicacina e gentamicina, aqui, ó, sensíveis, que são da classe dos aminoglicosídeos. Essa é a resposta, né, do caso clínico. Norfloxacino e levofloxacino, que são das classes das quinolonas. Imipnem e meropenem, aqui, ó, todos eles deram sensíveis, que são das classes dos carbapenêmicos. Professora, por que você colocou as classes? Porque, pessoal, nós, como farmacêuticos, temos que saber. Temos que saber quais são as classes de cada medicamento. Normalmente, não é difícil, ó. Sina, amicacina, gentacina, micina. Então, normalmente os que terminam com sina são aminoglicosídeos. Norfloxacino, levofloxacino. Normalmente os que têm o xacino são as quinolonas. Imipinem, meropenem. Normalmente os que têm penem são carbapemênicos. E assim por diante. Não é difícil, mas a gente tem que saber. Porque na hora de uma discussão com o médico não vai falar, deu todos esses antibióticos que são sensíveis. Mas no caso aí de uma perfuração intestinal, qual seria a melhor? Ele não vai falar amicacina, norfloxacina ou imipinem, não vai. Ele vai falar, é melhor um aminoglicosídeo, uma quinolona ou carbapenêmico. E aí você vai discutir com o médico classe de medicamento, não nome de medicamento. Isso é uma coisa importante que vocês têm que saber. Então, por isso eu trouxe aqui, só para finalizar, eu sei que vocês já devem ter estudado, mas a minha disciplina é essa, misturar tudo, né? A gente já viu aqui fisiologia, patologia, a gente vai vendo tudo, farmacologia, vai vendo tudo, né? Então, vamos misturar tudo aqui. Até anatomia, vai tudo. Então, os aminoglicosídeos, o que eles fazem? Inibem síntese de proteína. Então, como é que é produzido lá a proteína na célula? Aqui a gente está falando agora de uma bactéria, né? Eu não sei por que eu gosto de colocar esses negocinhos nas bactérias, que eu acho que fica mais bonitinho, parece uma barata. Química também, gente, revisão de tudo. Química, biologia, a gente vai revisando tudo. É importante. É bom que é como se fosse a prática das outras. Então, aqui eu tenho a bactéria, e aí ela tem as células dela, né? Dentro de cada célula dessa bactéria, aqui que a gente tem aqui, dentro das células, tem as organelas, né? Dessas células, dessa bactéria. E aí, essas células, o que elas têm? Aminoácidos. Os aminoácidos, eles vão se juntando. Ó a química de novo, gente. Lembra do aminoácido? Vamos falar de química? Amina e ácido carboxílico. Dupla O, OH. Ai, como adoro tudo isso. A mistura de tudo, né? Aqui é um H e aqui é um R. E esse R aqui
é uma cadeia carbônica que define qual tipo de aminoácido é. Se é lisina, se é glicina, e tem vários outros tipos lá. Quantos tipos a gente tem de aminoácidos? 23, 21, não lembro. Mas temos aí vários, acho que é 20, é isso mesmo. 20 tipos de aminoácidos. E aí, ó, aminoácido. A função química, amina e ácido carboxílico. Os aminoácidos, o que eles são? Aqui a gente tem um monômero, certo? Aí começa a se juntar uma dessa, com outra dessa, com outra dessa, e são essas bolinhas aqui de aminoácidos. E aí, dependendo das cadeias carbônicas, dessas cadeias aqui, tem a diferença de aminoácidos, certo? Então, assim, uma sequência de muitos aminoácidos formam as proteínas. Mas, assim, é muitos mesmos. Muitos mesmos, não. Muitos mesmo. Então, lembra que eu falei da hemoglobina, que era uma proteína quaternária? Proteína quaternária que tem aquele formatinho assim, ó. Quaternária. Aí tem a proteína terciária, tem a proteína secundária, que é helicoidal. A proteína secundária é a queratina do cabelo, né? Ela tem esse formatinho helicoidal. E tem a primária, que tem esse formato linear. A diferença deles é o quê? Tamanho, né, de aminoácidos. Quanto mais aminoácidos, vai se enrolando, né, as proteínas. Então, as bactérias também produzem proteínas. O que são as proteínas? As enzimas são as proteínas são as substâncias que vão sendo necessárias para o nosso organismo, certo? Para indicar a função da célula. Como eu falei aqui da queratina. Queratina é uma proteína produzida no fio de cabelo, nas minhas unhas, mas não é produzida lá no meu pulmão. No meu pulmão são produzidas proteínas que têm a ver aí com a troca gasosa. No meu estômago, não vai ter produção de queratina, vai ter o quê? Produção de ácido clorídrico. Então, assim, as proteínas definem aí a função dessa minha célula, né? Se a minha célula está aqui, ó, na minha bochecha, ela vai produzir a pele, né? Derme, epiderme, as células que compõem aqui os queratinócitos, os melanócitos, tudo isso vai produzir as células daquele lugar, né? Então, as células vão se definindo. E aqui o que acontece com o aminoglicosídeo? Ele vai entrar aqui, ó, nessa síntese de proteína e bloquear a iniciação dessa síntese. Então, quando vem o aminoácido para se juntar, um aminoácido, outro aminoácido, o que ele faz? Uma incorporação de aminoácidos incorretos. Nossa, aminoglicosídeo. Ai, meu Deus, tudo errado. O aminoglicosídeo é tipo aquele que faz trollagem, né? Ah, trouxa, aí, ó, monta essa proteína toda errada. E aí, a proteína toda errada não vai fazer a função que tem que fazer lá dentro da minha bactéria. A bactéria, sem a função correta da proteína, ela morre. Ah, que linda. Vamos lembrar das quinolonas. Quinolonas inibem a enzima da topoisomerase. Ah, não importa, é 2 e 4, tá, não sei o quê. Importa que ela inibe a enzima topoisomerase. Eu não sei se vocês já tiveram em genética. Vocês estão no segundo ano? Não sei se tiveram genética. Mas vocês vão. Olha, genética também, gente. Todas as matérias. Na genética tem o quê? Replicação de DNA. O que acontece na replicação de DNA? Tem um monte de procedimentos. Então, o DNA, ele se replica, né? Então, tem a forquilha de replicação, né? Vai se acumulando, tem o complexo DNA polimerase, tem a DNA girase, e aqui tem a topoisomerase. Por que DNA girase?
Topoisomerase e DNA-girase é a mesma coisa. O que que acontece? Essa topoisomerase, ela vai ajeitando o encaixe do DNA. Eu brinco que eu falava assim, por exemplo, se você pegar dois barbantes e você começar a cruzar eles, né? Vai cruzando, vai colocando, enrolando ele assim. Aí vai puxando. Vai chegar uma hora que vai ficar super apertado, né? Aquele enroladinho. Vai ficar apertadinho. Então, você não consegue mais puxar. Né? Você vai apertando, apertando, apertando. Então, essa topoisomerase é uma enzima que dá uma afrouxada aí para ele ter o formatinho entrelaçado corretamente, certo? E aí, o que a quinolona faz? Inibe essa porcaria aqui. Ai, desculpa. Inibe essa enzima aqui, e aí não consegue ficar frouxinho, não consegue se juntar direitinho, morre a célula, e aí a bactéria morre, porque ela não consegue se replicar o seu DNA. E, por fim, os carbapenêmicos. Carbapenêmicos inibem síntese de peptidoglicano. Esse daqui, citologia. Já tiveram citologia? Não, todas as disciplinas estão juntas. É um montinho, um montinho. Então, o que que acontece? Esse peptidoglicano é uma substância muito importante na produção da parede bacteriana. Então, tem a bactéria e eles têm membrana, né? Membrana externa, que é a parede aqui, né? Que vai proteger as coisas internas da minha bactéria. Então, o que que acontece? Lá dentro tem a produção de substâncias que é para a sobrevivência da bactéria. Ele vai lá e inibe a síntese do peptidoglicano. O peptidoglicano é uma substância muito importante para a resistência aí da parede da bactéria. Se não tem resistência na parede da bactéria, o que que acontece? Ela facilmente se rompe. Se rompe, ele perde todas as suas organelas e morre. Nossa, esses antibióticos são maus, né? Eles matam esses bichinhos. Mas é isso. Gente, que loucura essa aula. Desculpa, eu esqueci de colocar o link, deu tilt, mas tá tudo bem. A única coisa é que eu tenho que falar ainda do caso 6. Vou deixar aqui o caso 6, peraí. Caso 6 apareça, porque eu tenho 1 minuto para falar. Pera. Vai entrar o caso 6. Caso 6. Vamos lá. Ele fala aqui da aterosclerose, doença crônica pela gordura na parede das artérias. O exame laboratorial é o perfil lipídico, e aí o exame avalia aí colesterol total, HDL, LDL e tal, não sei o quê. E aí, esse caso clínico, olha o que eu fiz. Deixei 2 pessoas, tá? Os 2 são homens, um paciente A e o paciente B. Tem a mesma faixa de idade, os 2 são fumantes, não são sedentários e apresentam os valores de colesterol total e HDL. Aí o paciente tem um soro lipêmico, sem sobrenadante e triglicídios igual a esse. E o B tem